Bom dia a todos. Uma alegria e uma honra também, mais uma quinta-feira, poder falar aos meus irmãos lumeirenses, aos meus colegas de Câmara, o corpo administrativo dessa casa, mesa diretora, todos que tão bem conduzem essa brilhante casa parlamentar. Nessa quinta-feira começo agradecendo a Deus, a dádiva da vida, a todo o valor que tem a gente amanhecer com saúde, com felicidade, com família, recebendo tantos abraços, tantas mensagens carinhosas, valorosas, poder chegar à Câmara Municipal e receber mais dezenas de abraços, acordar ao lado da minha esposa, ao lado do meu filho, isso tem um valor inestimado e fortalecido pelos tantos familiares, pelos tantos amigos que através das suas mensagens nos dizem que a vida da gente é importante. Isso renova a nossa alma, isso renova a nossa existência, isso nos faz pensar nesse engajamento, nessa vida coletiva, nesse viver conectado com as outras pessoas. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu inicio a fala, como gosto de fazer toda semana, obrigado, Santa, falando sobre as andanças nas ruas, nas praças, comunidades, ouvindo a população, pensando em soluções, trazendo requerimentos. Essa semana, mais uma vez, um turbilhão de mensagens, de sugestões através da nossa rede social, trazendo para a tribuna dessa Câmara debates que pensam em fazer da nossa cidade uma cidade cada vez melhor. O colega Domingos já trouxe de forma muito valiosa à tribuna a reunião que tivemos sexta-feira passada na comunidade da Jurema, né? Aquela região, juntamente com Lagoa das Carnaúbas e Tabuleiro Alto, sofre, assim como tantas outras comunidades, com o abastecimento de água feito de forma precária. Uma água que não é apropriada para o consumo humano, especialmente a ingestão, né? Há quem pense que o consumo humano é só a ingestão, mas não, você consome de outras formas também. E nessa noite a gente teve a oportunidade de ver a qualidade da água, de ver como é que fica uma roupa branca lavada pelos moradores daquelas comunidades. E felizmente nós temos solução. Eu digo felizmente porque tantas outras cidades, tantas outras comunidades, tantas outras regiões do nosso país não desfrutam de um leito com água perene, não desfrutam de um lençol freático tão próximo para captação. E nós temos uma equipe no SAAI, também na gestão municipal, dedicada a sanar esse problema, assim como sanaram na região dos setores. Portanto, agradeço a iniciativa do cidadão Zelito, lá do Tabuleiro Alto, uma liderança que sempre esteve presente ao vereador Eliezer, agora ao vereador Domingos, futuramente, certamente, ao vereador eleito Ciro Gomes. Parabéns a Ciro Gomes, meu escorpiano favorito, viu, Domingos? Ciro Queiroz carrega um brilhante nome, também desse time pedetista, né? Fizemos muitas lutas aí durante muitos anos e, sem dúvida, ele engrandecerá o nosso debate. Portanto, Ciro Queiroz também conduzirá muito bem essa luta pela água de qualidade lá na região da Jurema, do Tabuleiro Alto. Já temos, sim, um projeto em andamento, já temos, sim, não só uma, viu, Domingos, mas tive a notícia ontem do colega Jesus que 2 fontes de captação, o que nos alegra mais ainda, porque a gente que estava no primeiro momento sem enxergar a possibilidade, hoje já enxergamos 2. Isso é uma viabilidade que nos alegra e, somando a isso tudo, a discussão que o Neto Nobre nos apresentou, a prefeita Dilmara Amaral também, do seu empenho, da sua dedicação, do seu compromisso e, junto ao deputado federal Júnior Mano, a destinação de recursos para essa obra tão importante, tão expressiva para aquela comunidade. Contem, cada um de vocês, com o nosso apoio para que essa conquista seja alcançada de forma tão célere, tão eficiente e eficaz como foi da região dos setores. É isso que a gente aguarda. Também fizemos um requerimento por sugestão de moradores, e aqui fica o meu abraço para a Rafaela, uma colaboradora nossa, uma amiga que tem nos ajudado muito na construção do mandato durante a nossa campanha, e ela, moradora do Bonome, fez uma sugestão, que é uma sugestão antiga, o requerimento do George, não tem um problema nenhum em dizer isso, muitas vezes se repete. Algumas pessoas
compreendem a dificuldade da luta, do debate público, e muitas vezes vereadores chegam a essa casa, saem dessa casa e não vê o seu sonho alcançado, o seu trabalho, a sua luta. Isso faz parte da burocracia política, infelizmente e felizmente em alguns momentos, mas uma grande tristeza do bairro Bonome e da Vila do Alonso é não terem recebido ainda a sua pavimentação. Fica aqui o nosso requerimento, um bairro tão populoso, tão respeitável, tão bem habitado, né? Pessoas distintas, pessoas queridas que colaboram com o nosso município e tem um sentimento de desprezo, de abandono, até mesmo compreendendo que vivem sem dignidade, na chuva, na lama, no esgoto ao céu aberto. Então fica aqui o meu requerimento para que a Secretaria de Infraestrutura, juntamente com a gestão de Gilmar Amaral, que tem na previsão já valores expressivos para pavimentação em Limoeiro do Norte, possa destinar os trabalhos para pavimentar em breve lá a Rua D do Bonome e toda a Vila do Alonso. Igualmente, o nosso requerimento se repete para a continuidade da obra da comunidade do Genipapeiro, meu querido Genipapeiro. Estivemos lá essa semana mais uma vez, frequentemente estamos lá recebendo abraço, tratando com a associação, com todos os usuários da Praça Cidadã, e dessa vez o pedido gira em torno da reforma da quadra. Uma quadra que esse ano completa 20 anos de sua construção, foi construída 21 anos, foi construída em novembro de 2004, e aí de lá para cá, muita depreciação, alguns reparos, estivemos também dedicados a reparar essa quadra, e a verdade é que a gente precisa da força municipal para entender a necessidade da associação, de todos os moradores, dos agentes religiosos que lá desenvolvem tantas ações de feiras de venda, festejos de datas comemorativas. O associativismo tem se fortalecido naquela comunidade e a quadra é um forte equipamento para potencializar toda a fortaleza dessa comunidade. Já tratei com a prefeita Gilmar Amaral, também com membros da Secretaria de Infraestrutura. O compromisso, né, para essa semana, a fala para essa semana é de que será retomada a obra e em breve esse equipamento será, mais uma vez, destinado à sua finalidade. Aproveitando a fala para dizer que a reforma da quadra não é o que se espera, não é o que se aguarda, muito menos o que a comunidade merece. Isso, de fato, é um reparo temporário. O que se precisa lá é de uma quadra nova, com seus vestiários, com banheiro, com assentos, com a coberta para atividades noturnas e também diárias, né? Não tem quem suporte uma atividade numa quadra, no sol escaldante que nós temos aqui no Nordeste. Então fica aqui o nosso requerimento para que a prefeita Gilmar Amaral possa levar para aquela comunidade uma quadra à altura de todos que lá desenvolvem o fortalecimento comunitário e o associativismo. Nós também trazemos, nesse momento, duas falas de destaque, né, de relevância nacional. Nesse primeiro momento, a questão da violência, né, que tem se empregado em todo o país através desse extremismo. Eu, particularmente, parto do princípio que o diálogo acaba, com todas as arestas, acaba encontrando caminhos, se desvia dos problemas e aproxima pessoas. Afinal de contas, nós estamos na vida pública com o mesmo propósito. É com base no propósito de cuidar das pessoas e da nossa terra que nós fazemos um juramento. Todos nós fazemos o mesmo juramento. E existem diversos caminhos para chegar ao mesmo local. Entretanto, não é caminho para chegar a qualquer condição ou a qualquer resultado na política pública a violência. E aqui o nosso protesto, com muita veemência, com muita discordância daqueles que, na semana da proclamação da República, amanhã, 15 de novembro, o marco nacional, a gente tenha que presenciar tantas agressões que findam em mortes e, tristemente, com envolvimento político, com o posicionamento extremado daquelas pessoas que não suportam ouvir a voz de quem pensa diferente, daquelas pessoas que entendem que só o seu viver, só o seu caminhar, só a forma como foi educada e só a sua forma de enxergar o mundo deve prevalecer. Então aqui o nosso protesto e o nosso pedido para que não só em Brasília, como aconteceu ontem à noite, mas aqui em Limoeiro isso não exista, né?
Isso é uma condição humana, portanto, está no mundo todo, e essas agressões que ontem foram veiculadas em todos os canais de comunicação e nas redes sociais, também é presente aqui na nossa cidade, com violências políticas gratuitas, diárias, a pessoas honestas que defendem a nossa cidade e que têm um propósito muito claro, muito expressivo, às vezes tão abrangente que incomoda. Fica aqui a nossa mensagem sobre reflexão, para que a gente não tenha na nossa cidade esses fatos que cheguem a ceifar a vida de alguém. Todos merecem estar aqui, especialmente aqueles que dizem que cuidam da nossa cidade. De igual valor, trago a fala sobre a Avenida do Contorno. Sou desportista desde criança, apaixonado por esportes, competi em diversas modalidades, sou apaixonado por futebol, pelo ciclismo, joguei voleibol também durante alguns anos. E Limoeiro do Norte é um celeiro de muitos atletas, isso tem se potencializado mais ainda nas modalidades individuais. Nesse ambiente do esporte é que a gente criou e trouxe para essa casa, com aprovação unânime, o projeto Pro Esporte, que hoje contempla diversos atletas da nossa cidade, fazendo com que eles, apoiados pelo município, consigam chegar de forma muito repetida, muito reiterada, valiosa, aos lugares mais altos dos pódios Brasil afora, pode-se dizer. E é nesse mesmo ambiente que a gente discutiu o Pro Esporte, lá na Avenida do Contorno, que se iniciou um movimento muito expressivo, muito forte, Avenida do Contorno Iluminada. Eu tenho dito algumas vezes nessa tribuna que lamento profundamente o município receber alguns equipamentos do Estado e não cuidar do seu zelo, já que a manutenção em si é tão onerosa, pelo menos o zelo, a limpeza, já ajuda a melhorar, a ampliar a vida útil daquele equipamento. E a Avenida do Contorno é um exemplo disso. Recebemos algo tão valioso e que, por descuido, às vezes fica sem cumprir a sua função social na exata medida que deve oferecer à comunidade. O movimento de agora trata sobre a iluminação, não só para o ir e vir das pessoas que trafegam lá em seus veículos motorizados, mas especialmente para dar segurança àquelas pessoas menos protegidas que fazem uso daquela via. Quantas vezes nós tivemos informação, inclusive discutimos aqui na Câmara Municipal, contextos de assédio a mulheres que estavam caminhando na Avenida do Contorno. Esse é um problema de violência gravíssimo. Quantas vezes nós tivemos acidentes noturnos lá de motociclistas que foram encontrados no outro dia, péssima iluminação. E lá nós temos dezenas, centenas, podemos dizer, de atletas que pedalam, que correm, idosos que caminham, pais que levam as suas crianças, mas são forçados pela questão da luminosidade, ser apenas no período diurno, a deixarem de praticar a atividade no momento mais confortável, durante a noite, ou até mesmo no momento em que possa estar lá, já que durante o dia as pessoas estão trabalhando. Então, pelo esporte, pela segurança, por tudo mais que aquele equipamento pode oferecer para a nossa cidade, a gente adere ao movimento da Avenida do Contorno Iluminada. Por fim, uma outra matéria nacional que a gente traz aqui é a questão da escala 6x1, da PEC, que prevê alteração na Constituição Federal. Eu, progressista que sou, trabalhista que sou, não poderia deixar de me manifestar na primeira oportunidade. A escala de trabalho, no formato em que está, e quem está dizendo não é George, isso há décadas vem sendo discutida, é uma escala adoecedora, uma escala que pressiona o trabalhador, uma escala que traz depressão, alcoolismo, drogadição, que traz um aprisionamento, não só do corpo, mas especialmente da alma. E essas doenças que tanto adoecem mentalmente a nossa classe trabalhadora. Digo isso porque, e manifesto isso, especialmente porque há décadas e décadas, há mais de 100 anos, se diz que a economia vai quebrar toda vez que se pensa em favorecer a classe trabalhadora. Isso aconteceu em 1888, quando discutiu-se o fim da escravatura. A classe empresarial,
a classe dominadora, né, naquele momento já representada dessa forma, dizia que a economia ia quebrar. Não quebrou. Na década de 40, quando criou-se as leis trabalhistas, diziam-se, e o salário mínimo, dizia-se do mesmo jeito. A economia vai quebrar. E não quebrou. Na década de 60, na década de 80, com salário mínimo, 13º salário, com todos os direitos que a CLT previu, não quebrou. E por que não quebrou? Não quebrou porque quem sustenta a economia do país são os trabalhadores, são a massa. E essa massa está todo dia consumindo e pagando muito imposto. Seja ela trabalhando 5 dias ou 6 dias por semana. Não quebrou porque a força de trabalho depende da empresa e do empreendedor, é verdade? Assim como o empreendedor depende da força de trabalho. E é sufocante, é adoecedor, repito, alguém que precisa trabalhar de segunda a sábado e no domingo precisar trabalhar para si. Porque o dia de folga é quando ele consegue organizar alguma coisa da família, alguma coisa da sua casa, alguma coisa do seu transporte, alguma coisa muitas vezes do próprio trabalho, porque leva a demanda do trabalho para casa. Pior ainda para as mulheres, numa sociedade ainda predominantemente machista, onde a mulher tem um 3º turno de trabalho, onde ela passa escravizada o dia todo do seu patrão, e em casa ainda tem que cuidar de marido, de casa, de menino, de escola, de tudo no mundo. É uma cultura que nós precisamos transformar, sem medo, volto a dizer, da economia quebrar. Porque quem consome, quem gasta e quem paga imposto é o povo. E no dia que o trabalhador tiver a menos de trabalho, se ele tiver um dia a menos de trabalho, ele não vai deixar de comer. Ele não vai deixar de colocar gasolina no carro dele, ele não vai deixar de pagar o imposto referente aos 30 dias, como a Receita Federal cobra em todas as situações, ele não vai deixar de pagar o IPTU ou qualquer outra obrigação fiscal que seja atribuída ao trabalhador. Portanto, muito respeito à classe empreendedora, mas é bom que se diga, mesmo diante de tantas essas conquistas dos trabalhadores que eu citei aqui, a diferença de classes no nosso país ainda é gritante. Pelo contrário, a economia não quebrou. Os ricos se tornam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Por isso, meu posicionamento, como pessoa pública, como agente político, como um trabalhista, como pessoa identitária do PDT, volto a dizer, com muita felicidade, eu defendo a redução da jornada de trabalho, eu defendo essa política que cuida não só do financeiro, mas cuida também do psicológico da pessoa e de cuidar desse adoecimento para que a gente tenha uma sociedade um pouco melhor, mais fraterna, mais conectada, sem dizer que toda essa evolução do trabalho é uma questão mundial. Tantos países de primeiro mundo ou não já discutem isso. Portanto, a nossa manifestação, a nossa postura com coerência partidária, política, né, uma identidade com aqueles que sustentam a nossa nação com tanto desprezo, né, vendo como pessoas ferramentas apenas daqueles equipamentos que produzem grandes lucros para os empresários, e não tem nada de errado, é quem arrisca, é quem empreende, é quem colhe também os frutos do risco, né, de um negócio que pode vir a não dar certo. Mas, enfim, o trabalhador só conta com o seu salário e com míseros momentos de descanso, sem lazer, sem um cuidado devidamente estabelecido pelo poder público e também pelo seu trabalhador. O nosso posicionamento na ansiedade de que isso seja mais uma conquista da classe trabalhadora do nosso país. Um abraço, bom dia a todos.